E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Ape Games hoje para falarmos sobre board game. Aqui no canal em 2025 eu já trouxe alguns vídeos sobre board game e pra gente começar bem em 2026, eu queria trazer um card game que estava na minha prateleira parado já há algum tempo, ainda não tinha tido a oportunidade de testá-lo ou de aprender um pouco mais a fundo suas regras, mas eu comprei numa promoção e eu gosto bastante das temáticas de forma geral que envolvem universos de Dark Souls e Bloodborne. Eu acho que são ótimos jogos, não sou um bom jogador de Souls-like, mas são jogos que eu acho extremamente divertido e principalmente pela sua temática que traz bastante de um horror visual, uma brutalidade. O Bloodborne, mais especificamente, pela sua mescla com horror cósmico, que é um tema que eu curto demais, horror cósmico, né? Tanto que em relação a board game eu tenho diversos títulos aqui em casa, desde Elder Sign, Cthulhu Death May Die, outros carteadinhos um pouco menor como Cthulhu Sete Selos, da Calamity Games, que eu comprei inclusive no DOF de 2024, se não me falha a memória, no lançamento dele. Então são temáticas que me chamam bastante atenção. E um jogo que eu tô falando aqui é do card game de Bloodborne, que é um card game bastante interessante. Eu não vou saber exatamente o ano que ele foi lançado, mas se não me falha a memória foi 2018, 2019, faz um tempo já. E é um card game bastante interessante e vai ter uma certa conexão com o Cthulhu Sete Selos, porque ele, por ser card game, ele pega, não emprestado, né, mas ele se baseia em algumas mecânicas de jogos de vaza também. Só que esses jogos de vaza muito bem aplicados a esse universo de Bloodborne. Já dando um spoiler do que a gente pode ter futuramente aqui no canal, foi uma aquisição um pouco mais recente, que é esta criança aqui, que é o Bloodborne Board Game, né? Esse daqui, esta caixona mesmo, é a versão americana, porque eu não encontrei a brasileira, mas ela é a parte de miniaturas do Bloodborne, um puta jogo da hora, só que eu acho que eu tenho que jogar um pouquinho mais, eu tenho que ir um pouco mais a fundo na parte da campanha dele, para trazer uma análise e comentários um pouco mais concretos. Então assim, gosto bastante da temática, e muito provavelmente eu vou trazer alguns comentários ou alguns vídeos falando sobre jogos miniaturas, como Cthulhu Death May Die, Zombicide, Massive Darkness, o próprio The Witcher ali, né, que eu acho que vocês conseguem ver aqui atrás, do lado do Massive Darkness. Então são jogos que eu acho extremamente interessante. E falando especificamente agora sobre o Bloodborne Card Game, eu tinha uma impressão que ele ia ser não chato, mas um pouco... Depois de ter comprado, vindo as regras, ele vai ser um pouco enrolado de jogar. Mas não é bem diferente do que eu pensava. O manual dele é bem sintético e explica bem o que você tem que fazer para jogar. E em relação aos componentes, eles são bem simples. Você vai jogar de 3 a 5 jogadores, cada jogador vai ter o seu tabuleiro, em que você vai aqui em cima, nessa parte superior, pegar os ecos de sangue das criaturas que você matar. Aqui do lado os troféus que você vai ganhando conforme você mata. E aqui um pequeno resumo e aqui os ecos de sangue acumulado. No final do jogo, quem tiver mais ecos de sangue acumulado e pontuação de troféu, né, soma tudo, ganha. Aqui eu vou comentar sobre de 3 a 5 jogadores também, que eu acho que pode ser impeditivo para muita gente, trazer algumas dicas para vocês jogarem em menos pessoas, ou talvez até sozinho, caso queiram aprender o jogo ou aproveitá-lo um pouco mais. E de forma geral, os componentes dele são bem sintéticos, a gente vai ter 5 chefes, que são cartas maiores, tá? A gente vai ter tokens para marcar os troféus, teremos as nossas cartas que a gente vai utilizar, e também o nosso deck de monstros. Basicamente o setup dele é muito facinho de fazer. Aqui os monstros eles são divididos em criaturas normais e chefes. Então você vai pegar 3 chefes, né, sortear 3 chefes da lista que tem aqui das cartas de chefe e 7 criaturas, entre aspas, comuns. Elas vão ter informações tipo quantos ecos de sangue tem, qual o troféu que elas dão, e também qual é o dado que representa o ataque dela, né? Como, por exemplo, essa carta aqui, que aqui embaixo vocês conseguem ver que ela tem um troféu de caveira, tem 6 ecos de sangue, que equivale à sua vida, e tem o dado vermelho, que é o seu ataque, tá?
Então, beleza. Dito isso, esses são os componentes. Você vai ter os componentes de marcadores de vida também, essas rodinhas, que são bem legais. Os dados propriamente, que você vai rodar para ver quanto de dano você causa nos jogadores. Os ecos de sangue, que são essas fichas vermelhas aqui, de um plástico muito legal, muito resistente, parece de resina. Um marcador de primeiro jogador. E é isso de componente, basicamente, né? Falando da estrutura do jogo, como que vai funcionar? Aqui as cartas, você vai ter na sua mão inicial 5 cartas, que são cartas que todos os jogadores terão em comum. Tendo essas 5 cartas na mão, que é a carta do machado, a carta da arma, que você pode mudar de formato, uma pistola, sonho do caçador e o transformar arma. E ali você vai desenrolar a ação do jogo. Então, basicamente, você vai pegar um chefe, que vai ser o objetivo que você tem que matar, e 10 minions, que vai ser o que vai ter ali no... que vai ser o que você tem que matar até chegar no chefe. Então, cada minion vai ter suas regras, não vou entrar nesses pormenores. Para isso, eu acho que a gente teria que entrar num vídeo de regras um pouco mais a fundo. E feito esse setup, você vai basicamente virar uma carta de criatura, colocar ecos de sangue. Cada jogador vai escolher qual carta jogar. O token de primeiro jogador ali vai percorrendo a mesa, cada vez um jogador vai ser o primeiro. E aí você vai, antes de fazer a sua ação, rolar o dado da criatura que vai te dar ou não dano. E ali você vai tomar dano, caso você morra, você vai pro sonho do caçador, você pode perder seus ecos de sangue que não foram acumulados. Se você jogar a carta do sonho do caçador, você vai poder guardar esses ecos de sangue preservando eles e tal. E vai jogar nessa toada, né? Então, aí depois que a criatura atacou, a gente faz o ataque. Então, por exemplo, pensando numa criatura com 6 de vida, se eu joguei o meu machado, o que eu vou fazer é pegar 2 ecos de sangue, que seriam 2 pontos de vida da criatura que está disponível. E esses 2 pontos de vida vai para a área de ecos de sangue não acumulados ainda, não salvos. Basicamente igual é o Bloodborne, um Dark Souls, que quando você morre, você perde o que está acumulado. E eu gostei bastante dessa dinâmica, porque o primeiro jogador está sempre se alternando e ele vai beirar aquele jogo colaborativo e ao mesmo tempo não colaborativo. Ele fica muito nesse meio termo, porque como você vai ter que fazer mais ponto que o seu oponente, mas ao mesmo tempo você tem que jogar com seus oponentes para matar a criatura, porque você sozinho também morre. Então você vai ter cartas como um canhão, por exemplo, que também dá dano nos caçadores à sua direita e à sua esquerda. Ou uma arma que te protege de dano. Então você, ao mesmo tempo que fere a criatura, também fere os seus oponentes. O que faz o jogo, para mim, entrar num jogo de características de vaza, né? Só que aqui a gente vai ter algumas alterações para ambientar essa vaza no universo de Bloodborne e não acontecer que nem nas vazas mais tradicionais, em que você joga uma carta de naipe maior ou uma carta de número e você realiza determinada ação. E nesse ponto eu acho que ele tem bastante a ver com o que eu falei do Cthulhu 7 Selos. E no Cthulhu 7 Selos, ele é um jogo bastante interessante, ele vai jogar nesse sentido de vaza, as cartas têm números, as cartas têm naipe, tem os deuses, cada um tem seus cultistas, e você tem, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, assim, mas de forma geral, você tem que ganhar vaza e colocar seus cultistas para liberar algum deus do horror cósmico. E ali, dependendo como você vai liberando, você vai ganhando ponto até chegar ao nível de ganhar a partida por pontuação ou por ter mais pontos de loucura. E aqui eu acho legal que o Bloodborne Card Game faz, que ele consegue pegar essas mecânicas de vaza, de naipe, e transferir para o aspecto de dano que a gente conhece de Bloodborne, por exemplo. Então eu acho que ele faz um trabalho bastante competente, e é uma coisa que eu já estava curioso, fazia um certo tempo que eu falei que estava na minha prateleira, e eu falei, putz, eu quero muito jogar isso aqui, só que eu não tô conseguindo tempo, ou não tô conseguindo o número preciso de pessoas para jogar, e felizmente deu para ter algumas partidas e foi bastante divertido. E assim, falando em questão de rejogabilidade, eu acho que ele tem uma rejogabilidade boa. A gente vai ter 5 chefes e vai ter, se não me engano, 5 chefes finais, né, aqui.
Aí vai ter 18 minions e 7 chefes, 7 chefões. Sendo que você vai sortear 3 de cada vez, você pode fazer o que você quiser ali. Pelo menos 5 partidas com chefes diferentes você vai ter. Aí você também vai ir alternando os chefões que você vai enfrentando. As cartas aqui a gente tem na nossa mão inicial que eu falei. Só que assim, no Sonho do Caçador, além dessas cartas que eu falei aqui, você também vai poder ter outras cartas para modificar a sua estratégia. Então, apesar de todos os jogadores começarem com as mesmas cartas, você consegue personalizar a sua mão e trazer outras estratégias para o campo. Então isso torna ele um carteado, eu colocaria ele bem como um carteado, ele mesmo se caracteriza como um card game, que você que já jogou mais jogos de vaza vai pegar esses detalhes, essas minúcias, mas que nem eu já falei, muito bem caracterizado, muito bem ambientado e bastante divertido. Aí a gente entra num ponto aqui, algumas dicas que eu mesmo uso para acabar jogando no dia a dia, porque não é sempre que a gente consegue o número preciso de pessoas para completar uma partida, ou às vezes você tá com vontade de jogar e tipo, putz, é um dia à noite, não tem ninguém para jogar, e ali a gente pode usar para aprender mais o jogo, pegar um pouco mais de estratégia, entender um pouco mais de qual é a forma melhor que a gente se adapta, as estratégias que o jogo oferece. Então, o jogo, ele originalmente, ele vai numa toada de 3 a 5 pessoas, o que eu acho um problema a certo nível, porque às vezes se é um jogo para 2 pessoas é mais fácil. No dia a dia, eu digo, né? Pelo menos na minha realidade. É mais fácil eu colocar na mesa um jogo para 2 pessoas do que um jogo para 3. E aqui, uma das soluções que eu encontrei para fazer isso é de, por exemplo, putz, eu quero muito jogar o card game do Bloodborne e tal, é de jogar sozinho realmente e entender, explorar um pouco mais o jogo, as estratégias, as combinações de cartas. Então seria eu basicamente controlando um dos tiles que eu defino como meu e outros 2 que eu coloco basicamente como, entre aspas, NPCs que jogam quase que às cegas, ou que em certos momentos eu coloco certas regras, tipo, o NPC tá com a vida cheia, ele jogou o sonho e saiu o sonho do caçador. Então eu vou pegar e vou jogar outra carta, porque logicamente alguém que tá com 8 de vida, não tem eco de sangue para guardar, não iria pro sonho do caçador realização alguma. Então eu tomo essas liberdades para jogar e me aprofundar e entender um pouco mais o jogo. Caso você vá jogar com uma segunda pessoa, também dá para colocar esse, entre aspas, NPC na mão dos 2 jogadores ali, para você ir sorteando carta para ele, colocando uma terceira pessoa fantasma ali para jogar com você, ou cada um jogar com 2 tabuleiros para somar pontuação, alternando as rodadas. Aí vai da sua criatividade de como aproveitar o jogo também, porque aqui ele coloca as regras de 3 a 5, mas eu acho que dá muito bem pra gente adaptar e aproveitar eles de outras formas também, o que eu acho que torna ele bastante divertido, e para quem curte essa temática, eu acho que vai gostar bastante de Bloodborne Card Game. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação e vocês não perdem nenhum conteúdo que for sendo publicado por aqui. Nos comentários, fala aí pra mim se você já jogou Bloodborne The Card Game, o que você acha, se você tem vontade de jogar, qual o seu board game que você mais está jogando ultimamente. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas aqui no canal são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.